Na aula de hoje, nós vamos aprender 3 coisas sobre verbos, o que eles podem indicar, ok? Então, o assunto da aula de hoje é verbos. E as 3 coisas que eles podem indicar são ação, estado e fenômenos da natureza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos tentar entender juntos para que servem os verbos e essas 3 coisas que eles podem indicar, certo? Oi, então, como já passou anteriormente, a aula de hoje, né, o assunto que a gente vai ver hoje é sobre verbos, certo? E na folhinha anterior também tinha que os verbos, eles indicam várias coisas, né? Ações, estados, fenômenos da natureza. Então, para começar, para a gente conseguir entender melhor o que são verbos, eu vou mostrar para vocês mais ou menos umas dicas, tá? Os verbos, certo? Todas as palavras que terminam em ar, er e ir, AR, ER e R, são palavras que são verbos, certo? Então, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando, certo? Falar é um verbo, ok? Beber, isso aqui é chá. Beber é um verbo. Sorrir, sorrir é um verbo. Pego um livro e eu vou ler, ler é um verbo. Abrir, fechar, verbo. Vou pegar minha caneta, super estilosa, e eu vou escrever, é um verbo. Tesoura, folha. Eu vou recortar, recortar também é um verbo. Comer também é um verbo. A segunda coisa que os verbos podem indicar são estados. E esses estados não tem nada a ver com os estados, tipo Santa Catarina. Ai, que estado você mora? Não é isso, tá? São os estados, são as maneiras que as pessoas e as coisas podem ficar ou estar, certo? Então, eu vou dando exemplos para vocês irem percebendo o que é esse estado, certo? Então, por exemplo, eu me sinto feliz. O verbo dessa frase é sentir. Eu me sinto, certo? Que é a maneira como eu estou me sentindo agora. Pode ser eu me sinto doente, eu me sinto triste, eu me sinto alegre, eu me sinto ótima. Mas é um estado, é uma maneira como você está se sentindo. Minha irmã estava triste. Então, o verbo dessa frase é o estava, que é do verbo estar, certo? Eu estou triste, eu estou alegre, que também é parecido com como eu me sinto, né? Mas só para vocês entenderem que o verbo sentir e o verbo estar tem a ver com a maneira com que as pessoas ou as coisas, né, ficam. Então, eles são de estado, indicam estado. A escola permanece fechada. O verbo permanecer. Ah, de que jeito que a escola está? Fechada. Então, indica o estado da escola neste momento, infelizmente. Eu tenho 39 anos. Então, ter também indica um estado. O que a pessoa tem, né? Se ela está se sentindo rica, está se sentindo pobre, eu tenho muito dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho, né? Sei lá. Eu tenho álcool.
É o que ela tem, é o estado, a maneira, o que ela tá segurando, o que ela tá fazendo, né? Você acha isso engraçado? Nessa frase, o verbo é achar. É a maneira se você tá interpretando, como você tá vendo o que tá acontecendo. Tá achando triste, tá achando engraçado, tá achando bom, tá achando ruim, tá achando chato. Espero que não, né? Enfim. Mas, ó, verbos que indicam estado. Sentir, estar, ser, ter, permanecer e achar. Sempre que essas palavras estiverem em frases, elas indicam o estado. Como que a pessoa ou a coisa que a gente está falando, né? De que jeito que ela se encontra, certo? E o terceiro... a terceira e última coisa que os verbos podem indicar são os fenômenos da natureza, certo? Antes eu falei para vocês que um ser humano, um animal, não pode usar esses verbos, certo? E eu já vou dar os exemplos e já vou dizer o porquê que a gente não pode usar para nós, certo? Então olha só. Chove lá fora. O verbo é chover. Ontem garoou muito. O verbo é garoar, que é aquela chuva fininha, né? Ventou a noite toda. O verbo ventou. O sol raiou. O verbo raiar. Agora pensem se eu fosse usar esse verbo para mim, certo? Para mim. Eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, eles chovem, vós choveis. Alguém aí chove? Chorar não vale, né? Choro não é chuva. Ou eu vou dizer, eu raio, tu raias, eles raiam. Alguém aqui raia igual a sol? Também não. Então, eu não posso usar essas frases, né? Com o eu, o nós, o ele. Porque pessoas não chovem, pessoas não ventam, pessoas não garoam. Então, não dá. Esses verbos de fenômenos da natureza, eles estão ligados diretamente a como tá o tempo, né? Para eu me justificar, tipo, eu não fui porque estava chovendo, certo? Então, eu posso até dizer, eu não fui. O meu verbo é o ir, né? Porque fui, eu não, né? Não pude ir porque estava chovendo. Eu estou me justificando. Tem o verbo chover na frase, ok, mas não é eu que chovi. É um fenômeno da natureza. Choveu, certo? Independe de mim. Não depende de mim, nem da tua mãe, nem de ninguém, né? Tudo bem que quando as mães dizem assim, ó, leva um casaquinho porque vai esfriar, é porque elas estão certas. Pega o casaco e leva. Esfriar também é um verbo de fenômeno da natureza. Nevar, esquentar, no caso do sol, né? Se for esquentar a água da chaleira, daí ele é uma ação. Então tem que cuidar. Se eu disser que o dia... Ai, como esquentou hoje, certo? Esse esquentou tem relação com o sol, fenômeno da natureza. Agora, se eu disser assim, a minha mãe mandou eu esquentar a água. Esse esquentar é uma ação, porque tu tem que pegar a chaleira, levar até o fogo e acender o fogo. Então, ele é uma ação. Dependendo da frase, eu vou colocar ele numa classificação que é ação, no caso de esquentar a água da chaleira, ou esquentar o tempo, que daí é um fenômeno da natureza, né? Não depende de mim que o sol nasça para esquentar ou não o tempo, ok? Então, fenômenos da natureza é a terceira coisa que os verbos podem indicar, ok? Hoje nós vimos 3 ações, que é tudo aquilo que eu faço, que eu me movimento, que eu tiro, ponho, coloco, falo, escrevo, pinto, bordo. Tem os estados, que dizem como eu estou, certo? O como eu sou, o como eu estou, ou as coisas, né? Quebrado, inteiro.
também tem a ver. E por último, os fenômenos da natureza, certo? São as primeiras 3 coisas sobre verbos que a gente vai trabalhar, ok?